Olá, crianças! Que bom estarmos aqui mais uma vez no nosso canal para darmos prosseguimento à nossa história Como é Deus. Vocês já tiveram oportunidade de conviver com gêmeos? É engraçado, né? Mas primeiro vamos, organizar os nossos pensamentos. Existem vários tipos de gêmeos. Existem aqueles gêmeos que são idênticos, que a ciência chama de gêmeos univitelinos, ou são duas meninas, ou são dois meninos idênticos, que a gente confunde. Existem os gêmeos que não são idênticos e que a ciência os chama de bivitelinos, que são aqueles gêmeos que ou serão uma menina e um menino, e portanto não são iguais, podendo até ser mais raramente duas meninas, mas elas não vão ser iguais, ou dois meninos que também não vão ser iguais. Eles vão ter algumas semelhanças, sim, afinal de contas eles são irmãos, mas as mesmas semelhanças que teriam irmãos de gravidezes diferentes. Na história de hoje a gente vai falar de dois gêmeos que eram bivitelinos, porque era um menino e uma menina. Era a Rebeca e o Eduardo. E Rebeca e Eduardo gostavam muito de chocolate. Eu tenho que confessar para vocês que eu também gosto demais de chocolate, Quando eu vejo chocolate, mesmo se eu não tiver fome, dá vontade de comer. E Rebeca e Eduardo também eram assim. E havia um tio, na família deles, um tio que eles gostavam muito e também gostavam muito deles dois, desses sobrinhos, que era o tio Luiz. O tio Luiz sempre trazia algo, alguma guloseima, quando vinha na casa de Eduardo e Rebeca. E teve um dia, era uma sexta-feira, Eduardo não estava em casa porque ele tinha ido jogar futebol, mas Rebeca estava. E tio Luiz chegou lá e trouxe chocolate, trouxe 2 chocolates. E deixou com Rebeca os 2 chocolates. E Rebeca, depois que tio Luiz foi embora, que Eduardo chegou, Rebeca falou assim: olha, tio Luiz trouxe chocolate pra gente, Trouxe um pra mim e o outro eu deixei pra você. E deu pra Eduardo. E aí, Rebeca falou: Eduardo, se alguma vez tio Luiz vier aqui em casa e eu não estiver, se ele der chocolate pra você, você vai guardar pra mim? Eduardo: vou sim, Rebeca, claro que vou. Passou um tempo, aconteceu exatamente isso. Tio Luiz visitou a família, mas dessa vez Rebeca não estava em casa. Rebeca tinha ido ao dentista. E estava quem? Eduardo. E tio Luiz deu 2 chocolates. E lembram-se da promessa que Eduardo tinha feito para Rebeca? Que se ele recebesse chocolate, que ele iria guardar chocolate para ela? Pois bem, quando Rebeca voltou do dentista e soube que tio Luiz tinha estado na sua casa, foi correndo para Eduardo. E aí, Eduardo, tio Luiz deixou alguma coisa pra gente? Ele trouxe alguma coisa pra gente? Aí Eduardo falou: olha, ele trouxe sim. Ele trouxe 2 chocolates. Rebeca: então cadê o meu? Cadê o meu? Aí Eduardo falou: olha, eu não resisti e comi os 2 chocolates. Dá até pra ouvir aquela música assim, Oi, 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 oi. Rebeca murchou por várias situações. Primeiro, a vontade que ela estava de comer o chocolate. Segundo, a decepção, porque o seu irmão não cumpriu a promessa, E aí eu pergunto para você: você sempre cumpre as suas promessas? Não é fácil cumprir as promessas, Quando uma pessoa cumpre as promessas, significa que essa pessoa é fiel. E às vezes, vários são os motivos pelos quais as pessoas não cumprem as suas promessas. Às vezes elas não querem cumprir. Às vezes elas esquecem das promessas que fizeram, E às vezes elas também não podem cumprir. Falam coisas que não podem fazer.
complicado isso, né? Muitos filhos fazem promessas a seus pais e não cumprem. E aí, eu tenho que dizer para vocês também, tenho que admitir, que muitos pais às vezes prometem coisas para os filhos que também não cumprem. Porque nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Então a gente promete, mas não cumpre. Se a gente olhar no mundo que a gente vive ao nosso redor, a gente vê tanto isso. A gente vê as autoridades, né, os políticos cumprindo, ou melhor, falando um monte de coisas, mas aí quando eles assumem seus cargos, eles não conseguem cumprir as promessas que foram feitas em campanhas, em palanques, né, diante de um monte de gente. Não conseguem cumprir. A gente vê muitas pessoas nas famílias cumprindo, ou melhor, não cumprindo aquilo que prometeram. E isso é muito triste. Mas tem alguém que jamais deixa de cumprir as promessas que faz. Quem é? Quem é essa pessoa? Exatamente, o nosso Deus. E como a gente está vendo as características de Deus, né? A gente está conhecendo como é Deus. Uma das características dele é essa: ele é fiel. Ele exerce fidelidade, ou seja, ele cumpre o que fala. As coisas que ele diz que vai fazer serão feitas. As coisas que ele diz que acontecerão realmente vão acontecer. E quem me garante isso? A palavra de Deus. Até porque algumas coisas já aconteceram. Tem coisas que estão acontecendo nesse momento. E tem coisas que acontecerão. E pelos olhos da fé, nós cremos nisso. Abre aí sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus fica lá no Novo Testamento. Eu quero ler com você o capítulo 13 de Hebreus, mas o versículo 5. Uma parte desse versículo 5. Olha o que diz essa parte aí do versículo 5. A segunda parte. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Isso é uma promessa. Uma promessa feita por quem? Pelo nosso Deus. Ele nunca vai deixar a gente. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que você esteja numa situação difícil, complicada, que você já esteja chorando, ou já tenha chorado muitas vezes, ou tenha se calado, se silenciado, Deus nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Creia nisso. E sabe por que você pode crer? Porque Deus é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender sobre a fidelidade de Deus. Mas nós vamos ver isso nos próximos capítulos, nas próximas semanas. O que eu gostaria que você memorizasse, que você apreendesse, né? Você e os que estão aí assistindo com você esse capítulo, é que o nosso Deus, Ele cumpre as promessas. E Ele é fiel por isso. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com esse Deus que é fiel? Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel em pequenas coisas, Tu és fiel em grandes coisas. Mas como é bom ouvir que o Senhor nunca nos deixará, nem nos abandonará. Então agora, Senhor, eu te peço que o Senhor vá em cada lar, na vida de cada criança, de cada familiar que está assistindo este capítulo, e coloque na vida dessas pessoas essa convicção, essa certeza que o que o Senhor promete, o Senhor cumprirá. Que em nenhum momento a gente possa ficar duvidando, porque nós, seres humanos, temos dúvidas. Nós, seres humanos, vemos que outros seres humanos também não cumprem suas promessas, mas contigo é diferente. Então, nos ajude a estarmos firmes nas tuas promessas. Muito obrigada por
pela tua presença constante em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos dias de sol e nos dias de chuva. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Crianças, aguardo você, porque semana que vem a gente vai continuar falando mais aqui sobre esse capítulo, né? E vamos entender, será o que Deus tem prometido pra gente? Aguardo você, hein? Semana que vem, porque toda semana tem capítulo novo aqui no nosso canal. Tchau!